Olá, olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Estamos estudando já há muitas semanas, né? E agora abarcamos o quarto volume dessa obra esplêndida, que sempre traz visões interessantes a respeito dos porquês, dos fatos e principalmente dos ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Sempre dentro do olhar da doutrina espírita, essa doutrina consoladora e libertadora de consciências. E hoje nós damos prosseguimento ao capítulo A Confissão de Pedro, que é um capítulo longo, e nós vamos agora finalizá-lo com a parte terceira, porque é muito extenso, nós dividimos ele em 3 partes. E hoje nós enfrentamos a terceira parte. Vamos novamente buscar o texto original que inspira a nossa fala, para que a gente possa compreender o ensino conforme traz Pastorino. O capítulo se chama A Confissão de Pedro, que é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus, o vivo. E respondendo, disse-lhe Jesus: Feliz és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construir-me-ei a eclésia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Agora nós vamos para o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículos de 27 a 30, quando Marcos diz assim: E partiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que sou eu? Responderam eles: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. O Evangelho de Lucas também versa sobre isso no capítulo 9, versículos de 18 a 21, dizendo assim: E aconteceu, ao estar ele sozinho orando, vieram a ele os discípulos, e ele perguntou-lhes, dizendo: Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: Uns João Batista, outros que um profeta dos antigos reencarnou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que sou? Respondendo, pois, Pedro disse: O Cristo de Deus. Porém, advertindo-os energicamente, ordenou que a ninguém dissessem isso. Pastorino, conforme nós percebemos, continua a sua saga nesse extenso capítulo. Dessa vez ele descreve de maneira poética o símbolo espiritual do ensino.
Ele diz assim: embevecido pela beleza da paisagem circunstante, reveladora da divindade que se manifesta através de tudo, Jesus, a individualidade, recolhe-se em prece. E é nessa comunhão com o todo, nesse mergulho no cosmos, que surge o diálogo narrado pelos 3 evangelhos sinópticos, mas completo apenas em Mateus, que nesse passo atinge as culminâncias da narração espiritual de João. O trecho que temos aqui relatado é, na verdade, uma espécie de revisão, um exame da situação real dos discípulos por parte de Jesus, ou seja, dos veículos físicos, sobretudo do intelecto, por parte da individualidade. Se vemos 2 indagações na letra, percebemos que ambas representam simbolicamente, na verdade, uma indagação só em 2 etapas. Exprime uma experiência que visa verificar até onde foi aquela personagem humana, aquela personalidade. Em toda a narrativa, apesar do plural eles, só aparece clara a figura de Simão Barjonas, Pedro. Teriam sido bem compreendidas as aulas sobre o pão da vida e sobre a missão do Cristo de Deus? Estaria exata ali a noção e perfeita a união com a consciência cósmica, com o Cristo? O resultado desse exame, na verdade, foi satisfatório. Analisemo-lo para o nosso aprendizado, fala Pastorino. E aí ele diz que, em primeiro lugar, vem a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ele não se referia ao Cristo, aos outros, mas ao próprio Pedro, que ali simbolizava todos os que atingiram esse grau evolutivo e que, ao chegar aí, passarão por exame idêntico. Essa é uma das provações iniciáticas, como fala Pastorino. A resposta de Pedro reflete a verdade. No período ilusório da personalidade, nós nos confundimos confundimos o Cristo com manifestações de formas exteriores e julgamos, ora João Batista, ora Elias, ora Jeremias ou qualquer outro grande vulto. Só percebem os nomes ilusórios, as formas. Esse é um período longo e inçado de sonhos e desilusões sucessivas, cheio de altos e baixos, de entusiasmos e de desânimos. E aí Pastorino diz que o Cristo insiste: que pensais vós mesmos de mim? Ou seja, e agora, no estágio atual, que é que você pensa de mim? Nesse ponto, o espírito se abre em alegrias místicas, de maneira incontrolável, e responde em êxtase: tu és um ungido, o permeado pelo som, pelo verbo, pelo Pai. Tu és o Cristo cósmico, o Filho de Deus vivo, a centelha da luz incriada, Deus verdadeiro, proveniente do verdadeiro Deus. Na realidade, Pedro conheceu o Cristo, e os pais da igreja primitiva tiveram toda a razão quando citaram esse texto aí como uma prova da divindade do Cristo. E aí, visto o Cristo como Filho unigênito de Deus, o Cristo cósmico, terceiro aspecto da Trindade, como a gente vem falando aqui, que é realmente Deus na sua terceira manifestação, em seu terceiro aspecto. E é a vida que vivifica Jesus, como vivifica também a todas as outras coisas criadas. Mas em sua pureza humana, em sua humildade, Jesus deixava que a divindade se expandisse através de sua personalidade física. E Pedro, então, conheceu, com bastante aspas nesse conheceu, o Cristo a brilhar, iluminando tudo através de Jesus, como a nós compete conhecer a centelha divina, o eu interno profundo, cintilando através de nossa individualidade,
que vem penosamente evoluindo através das nossas personalidades transitórias, de outras encarnações e da atual, em que nós assumimos as características de uma personagem, de uma personalidade que está ali a representar o seu papel no palco do teatro do mundo, como fala a Pastorina. Simão conheceu o Cristo e seu nome exprime uma das características indispensáveis para isso. Simão é o que ouve, significa isso, né? Ou o que obedece. E como o conhecimento perfeito e total só existe quando se dá completa assimilação e unificação do conhecedor com o conhecido, aí nas Escrituras o verbo conhecer, na verdade, exprime, como aponta Pastorino, a união sexual, em que os dois corpos se tornam um só corpo, a imagem da unificação da criatura com o Criador. E esse conhecimento de Pedro revela a sua unificação com o Cristo de Deus, que ele acabava de confessar. O discípulo foi aprovado pelo Mestre naquele momento, em cujas palavras transparece a alegria íntima, a alegria incontida no elogio cheio de sonoridades divinas. És feliz, Simão, filho de Jonas. Como vemos, não é o espírito, mas sim a personagem humana que recebe a bênção da aprovação. Realmente, só através da personalidade encarnada é que a individualidade eterna pode atingir as maiores altitudes espirituais. Se não fosse assim, se não fosse desse jeito, se fosse possível evoluir nos planos espirituais fora da matéria, a encarnação seria inútil. E nada há de inútil na natureza. Que o espírito só pode evoluir enquanto reencarnado na matéria, não lhe sendo possível isso enquanto estiver desencarnado no espaço, aí, na erraticidade, né? Isso é uma doutrina firmada na doutrina espírita, na pergunta 175A do Livro dos Espíritos. Não seria mais feliz permanecendo no estado de espírito? A resposta é não. Ficar-se-ia estacionário e o que se quer é progredir para Deus. A Kardec, o Livro dos Espíritos, nós temos lá colocado, né? Então, estava ali certo elogio. É feliz a personagem Simão, que ouviu e obedeceu, que é o filho de Jonas, porque conseguiu, em sua peregrinação terrena, atingir o ponto almejado, chegar à meta visada. Mas o Cristo prossegue esclarecendo que, embora conseguido esse passo decisivo no corpo físico, não foi esse corpo, ou seja, carne e sangue, que teve o encontro. Conforme a gente vê que a carne e o sangue não podem possuir o reino dos céus. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Foi sim o Espírito que se uniu à centelha divina, e o Pai, que habita no âmago do coração, é que revela a verdade. E continuamos, né, com esses esclarecimentos no desenvolvimento dos ensinos sublimes. Embora em palavras rápidas, não há prolixidade nem complicações em Deus, mas apenas concisão e simplicidade, revelando-nos a todos as possibilidades ilimitadas que nós temos. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra me edificarei a eclésia. Atingida a unificação, tornamo-nos conscientemente o templo de Deus vivo. O nosso corpo vira o tabernáculo do Espírito Santo, conforme várias citações ilustradas por Pastorino nesse ponto do texto. Ensina-nos, então, o Cristo que nós passamos a ser a pedra, ou seja, o elemento material, mineral do corpo físico, sobre a qual se edificará todo o edifício, ou seja, o templo de nossa eterna construção espiritual. A nossa personagem terrena, ou seja, a nossa personalidade, embora efêmera, embora transitória, é o fundamento físico da eclésia crística.
da edificação definitiva, eterna, atemporal, infinita, inespacial, do eu verdadeiro e divino, como coloca Pastorino. E nesse momento evolutivo, nós não temos nada a temer. As portas do Hades, ou seja, as potências do astral e os veículos físicos, o externo e o interno, não mais nos atingirão com seus ataques, com suas limitações, com seus obstáculos, com seus problemas, no sentido etimológico da palavra. Então a personagem nossa aí, nesse caso, assim como a personagem dos outros, personalidade, né, usando o termo que Pastorino usa, não prevalecerá contra a individualidade. Esse templo divino que é construído sobre a pedra da fé, da união mística, da união com o Cristo interno, com o Filho do Deus vivo. Sem dúvida, sabemos que os veículos que nos conduzem no planeta e as organizações do polo negativo tentam demolir o trabalho realizado. Será em vão. Nossos alicerces, como aponta Pastorino, estão fixados sobre a pedra, a rocha eterna. As forças do antissistema, conforme fala Pietro Baldi, tão citado por Pastorino lá no livro Queda e Salvação, só podem alcançar as exterioridades dos veículos físicos que vibram nos planos inferiores em que elas dominam. Mas o eu, unido a Deus, unido ao Cristo, mergulhado em Deus, é inatingível, é intocável, porque a sua frequência vibratória é altíssima. Sintoniza com o Cristo, que é a torre edificada sobre a pedra e é inabalável em seus alicerces. E Cristo prossegue: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Com essas chaves em nossas mãos, nós podemos abrir e fechar, entrar e sair, ligar-nos e desligar-nos quando e quanto quisermos, porque já não é mais nosso eu pequeno, personalístico, egóico, que quer isso, né? Conforme a gente vê João capítulo 5, versículo 30, que pensa, que age, mas tudo o que de nós parte, embora parecendo proveniente da personagem, provém realmente do Cristo, como diz Paulo de Tarso, né? Já não sou eu mais que vivo, o Cristo é que vive em mim. Ele fala isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Então, com as chaves, nós podemos abrir as portas do reino de Deus, do reino dos céus, isto é, do nosso coração. Nós podemos entrar e sair para ligar-nos ao Cristo cósmico na hora em que nosso ardor amoroso nos impele ao nosso amado, ou para desligar-nos constrangidos a fim de atender às imprescindíveis e inadiáveis tarefas terrenas, como aponta Pastorino, que nos competem o tempo inteiro quando estamos encarnados. Por mais que pareçam ilógicas as palavras ligar e desligar, após a sinédoque das chaves, são essas exatamente as palavras que revelam o segredo do ensinamento. Estão perfeitamente encaixadas nesse contexto, embora, como coloca Pastorino, não façam sentido para o intelecto personalístico, que só entende a letra morta. Mas o espírito, com E maiúsculo, penetra onde o intelecto esbarra. Conforme a gente vê, o espírito age onde quer, João lá no capítulo 3, versículo 8. Com efeito, após o encontro crístico, o reconhecimento, a união mística, nós somos capazes de, mesmo no meio da multidão, abrir com as nossas chaves a porta e penetrar no reino dos céus de nosso coração. Nós somos capazes de nos ligarmos e conviver sem interrupção com o nosso amor. E a frase é verdadeira mesmo em outros sentidos. Tudo que ligarmos ou desligarmos na Terra, através da nossa personalidade, usando o termo que Pastorino usa, né? Personagem que animamos, será automaticamente ligado ou desligado nos céus, ou seja, nos planos do Espírito. Porque Cristo é um conosco
e Ele que vive em nós, que pensa por nós, que age através de nós, já que o nosso eu pequeno foi abolido, foi aniquilado, foi absorvido pelo eu maior, o eu verdadeiro. Então todos os nossos pensamentos, como fala Pastorino, todas as nossas palavras, as nossas ações terão uma repercussão no espírito. E a última recomendação é capital. Ele fala que tem uma importância enorme na prática. A ninguém devemos falar sobre isso. O segredo da realização crística pertence exclusivamente à criatura que se unificou e ao amado a quem nós nos unimos. Ainda aqui vale o exemplo da fusão dos corpos no amor. Nenhum amante deixa transparecer a ouvidos estranhos os arrebatamentos amorosos usufruídos na intimidade. Assim, desse modo, nenhum ser que se uniu ao Cristo deverá falar sobre os êxtases vividos em arrobos de amor no quarto fechado, conforme diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, com isso, falar disso seria uma profanação. E os profanos não podem penetrar no templo iniciático do conhecimento. A palavra profana quer dizer que fica à porta do templo. Isso nos faz lembrar uma outra faceta desse ensinamento. Pastorino nos lembra que o Cristo se utiliza de uma fraseologia tecnicamente especializada na arquitetura, como veremos surgir mais explícita posteriormente, quando tivermos a oportunidade de comentar o Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 42, e o de Marcos capítulo 12, versículo 10, e Lucas capítulo 20, versículo 17. O Cristo então nos ensina que será edificada por ele sobre a pedra a eclésia, ou seja, um templo. Ora, nós sabemos que desde a mais remota antiguidade os templos possuem uma forma arquitetônica especial. Na fachada aparecem duas figuras geométricas, um triângulo superposto a um quadrilátero, para ensinar justamente os profanos. E aí a palavra profano, como eu disse, né, pró diante de fano, templo, que fica à frente do templo, diante do templo, mas não entra. O termo originou-se no costume da Grécia Antiga, que as cerimônias religiosas esotéricas eram todas realizadas para o grande público na praça que havia sempre na frente dos templos, diante das fachadas. Os profanos eram, então, aqueles que estavam à frente, diante dos templos, e que tinham que aprender certas verdades básicas ali. Ao aprendê-las, então, eles eram admitidos a penetrar no templo, iniciando a sua jornada de espiritualização e aprendendo ali conhecimentos esotéricos. Antes eram exotéricos, agora esotéricos. Daí serem chamados de iniciados, ou seja, eles tinham começado o caminho. Depois de permanecerem o tempo indispensável nesse curso, eles eram então submetidos a exames e provas. Se fossem achados aptos no aprendizado, eles se tornariam adeptos, ou seja, ad aptos. E esses é que se refere a Jesus aí naquela frase citada por Lucas. Todo aquele que é diplomado é como seu mestre. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 40. Vimos isso já no volume 3, né? No volume 3. Então os adeptos eram os diplomados em virtude do seu conhecimento teórico e prático a respeito de espiritualidade. O ensino revelado pela fachada é que o homem é constituído enquanto crucificado na carne, ou seja, enquanto encarnado, por uma tríade superior, a individualidade eterna, essa tríade, que deve dominar e dirigir o quaternário inferior, só porque está por baixo, na personagem encarnada, com seus veículos físicos. Quando o profano chega a compreender isso, e chega a viver na prática esse ensinamento, ele está pronto para iniciar sua jornada, para penetrar no templo. No entanto, o interior dos templos, os construídos aí
por arquitetos que conheciam esses segredos. O interior difere totalmente da fachada. Tem as suas naves em um arco romano, cujo ponto-chave é a chamada pedra angular, que é o Cristo, conforme várias citações trazidas por Pastorino aí nesse ponto também do texto. Sabemos que o ângulo ali da pedra angular é o que estabelece a medida áurea do arco e, portanto, de toda a construção do templo. Assim, os que já entram no templo, ou seja, quem tem olhos de ver que veja, podem perceber o prosseguimento do ensino. O Cristo divino é a base da medida da nossa individualidade. E é só partindo dele, da pedra angular, com ele, por ele e nele, é que nós podemos edificar o nosso templo, o templo eterno. Infelizmente, como fala Pastorino, não cabem aqui as provas matemáticas desses cálculos iniciáticos, que já são conhecidos ali desde Pitágoras, 6 séculos antes de Cristo. Mas Pastorino diz que ele não quer finalizar sem uma anotação importante. Ele diz que na Idade Média, justamente na época e no ambiente em que floresciam ali, em maior número, os místicos, o arco romano cedeu lugar à ogiva gótica, o chamado arco sextavado, que indica mais claramente a subida evolutiva. Aqui também os cálculos matemáticos elucidam muito a respeito disso. Sem esquecer que ao lado dos templos se erguia a torre. Quantas maravilhas nos ensinam os evangelhos com sua simplicidade. Interessante, né? Interessante essas metáforas para que a gente consiga compreender a nossa caminhada espiritual, a nossa evolução, a nossa jornada de ascensão. Sigamos. Semana que vem a gente prossegue nosso ensino, nosso aprendizado, nosso estudo, se Deus permitir. Um grande abraço e até lá.